Boa noite, pessoal. Hoje vamos falar sobre o capítulo 15 do Evangelho de Mateus. Mais uma vez, na continuação daquilo que a gente falou, né? Esse capítulo parece ser grande, mas até que não é tanto, não. 30 e pouco, acho. Vai dar para fazer ele todo num dia só. Principalmente porque os assuntos aqui são meio recorrentes, né? Tem histórias que envolvem uma grande coletânea de versículos, mas que trata apenas de um assunto. Irmãos, o que é o ponto central deste capítulo? Nós estamos agora entrando no segundo para o terceiro ano do ministério de Jesus. Lembrando que eu falei para vocês no capítulo anterior que, como eles estavam ali à véspera da Páscoa, e essa Páscoa ainda não é a Páscoa em que ele foi morto, então essa Páscoa é um ano antes, né? Então agora nós estamos partindo para o último ano do ministério de Jesus. E das características marcantes dessa época é a forte oposição dos fariseus e dos escribas, né, os religiosos de plantão ali, com relação ao que Jesus está fazendo. Jesus, já por ter rodado 2 anos, já tem uma certa fama, já conseguiu curar um grande número de pessoas, e mesmo ele fugindo, né, das grandes aglomerações, onde o pessoal queria colocar ele como rei, ainda assim o nome dele se tornou bem conhecido. E por conta disso, essa oposição dos religiosos começa a se tornar mais constante, começa a se tornar algo mais comum. E os questionamentos agora não são mais apenas questionamentos de natureza legítima, não são dúvidas que os fariseus eventualmente tenham, que eles queiram tirar. Porque no passado, as outras experiências que a gente teve aqui, de contato de Jesus com os fariseus, tinha muitos fariseus que genuinamente queriam entender o ponto de vista de Jesus. Eles viravam e faziam perguntas a respeito das coisas que a própria Escritura dizia. Agora aqui não, aqui o negócio já é mais intencional na tentativa de derrubar o ministério de Jesus, fazendo perguntas a respeito da lei e comparando essas coisas com as práticas do próprio Cristo e dos seus discípulos. Hoje em dia, irmãos, nós vivemos uma época em que a gente se tornou muito ácido neste sentido. Ao invés da gente zelar pela verdade, às vezes a gente começa a pegar aquilo que não é uma boa referência de verdade e a gente quer fazer o papel do fariseu aqui. A gente quer chegar lá e começar a fazer as perguntas para desconstruir aquilo que os outros estão fazendo, supostamente de maneira equivocada. Que a gente possa alinhar o nosso coração nesse sentido, entendendo o posicionamento de Jesus. Jesus não está preocupado com aquilo que está desajustado o foco. Jesus está preocupado em viver a verdade e ensinar aqueles que estão sob sua responsabilidade nessa verdade. Se ele for bem sucedido nisso, já está excelente. O trabalho dele é completo. E o nosso trabalho deveria ser também, se nós assumíssemos a responsabilidade uns pelos outros, ao invés de virarmos os caras que denunciam a falsa religião e todas as coisas que são feitas de modo equivocado, em nome de Deus. Então, por favor, Narlo, leia para nós aí, Mateus capítulo 15, pode ler ele inteiro, por favor. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. E assim, invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E, chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei o que contamina o homem. Não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse:
Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos essa palavra. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. E partindo-se Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo a um monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos. E os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou, de tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar, os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer. E não quero despedir em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: de onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhes: quantos pães tendes? E eles disseram: 7 e uns poucos peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães e os 7 peixes, e os peixes, e dando graças, partiu-os, e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. Muito bom. Irmãos, aqui, como eu disse para vocês, então nós temos uma situação em que os fariseus tentam se aproximar de Jesus e desconstruir tudo aquilo que Jesus prega. O foco, como eu disse também, não é apenas aquilo que o próprio Jesus fala e faz, mas sobre como os seus discípulos se comportam diante do ensinamento que receberam. Então aqui no capítulo 1, no capítulo 15, no verso 1 e 2, nós vemos os escribas e fariseus, lembrando que os fariseus são os mestres da lei na parte do ensino e os escribas na interpretação, na lei. Eles eram a principal religião ali, o principal grupo dentro da religião judaica que trabalhava no zelo para com as escrituras e tudo mais. Então os caras não eram ruins, os caras eram bons, eles sabiam do que eles estavam falando. E o questionamento deles no verso 2 é a respeito da postura dos discípulos, os acusando de desobedecer à tradição dos anciãos. Meus irmãos, quando nós falamos de tradição, nós entramos aqui em uma coisa muito delicada, porque a fé cristã também possui algumas coisas que são baseadas em tradição. O que é ser cristão? Ser cristão é nós crermos naquilo que é o ensinamento trazido pelos apóstolos de Jesus, aqueles que o próprio Cristo não apenas comissionou, mas escolheu para isso,
E este ensino chega até nós através de dois pilares: Escritura e tradição. De certo modo, até a Escritura, na compilação que nós temos na nossa mão, ela é fruto de tradição. A igreja dita primitiva e os homens ali das próximas gerações, que nós chamamos de pais da igreja, eles tiveram a genial ideia de pegar então as cartas que eram utilizadas para ensino e também os evangelhos e compilar na forma de um livro que é o Novo Testamento. Agregou-se isso às escrituras que os judeus já zelavam com tanto carinho, e a gente chegou a essa configuração da Bíblia completa como nós temos hoje, né? Então o que acontece? Acontece que a tradição sempre teve um peso. Ela tem um peso na fé do judeu e ela tem um peso na fé cristã. Nós vivemos de tradição em tradição. Uma das coisas que a reforma protestante bateu de uma forma muito acertada e que fez com que a igreja, de certo modo, ganhasse aí um fôlego, né, pela sua coerência, foi a necessidade de que a gente faça uma revisão da nossa tradição à luz da Escritura. Por isso que os reformadores colocam que tudo precisa estar centralizado na Escritura, porque a Escritura, uma vez que o cânon está formado, ela não muda mais. Então agora as nossas tradições podem ser fruto das nossas percepções culturais e do fundamento imutável do Evangelho. Nós podemos mudar aquilo que nós fazemos, por exemplo, liturgicamente, porque a Escritura não fala sobre liturgia. É como se Jesus tivesse dado para nós carta branca para que a gente edificasse como igreja aquilo que a gente achar que faz bem. A única restrição é que o próprio Cristo diz assim: olha, o fundamento está lançado, né? Agora, Cristo não, depois quem fala isso é Paulo, né? O fundamento está lançado, e vocês agora edifiquem aquilo que vocês acharem que devem edificar, né? O que eu sei é o seguinte: o juízo de Deus vai vir sobre aquilo que nós fazemos, sobre aquilo que nós edificamos. E aí, se isso for realmente para a glória de Deus, vai haver louvor. Mas se isso for um monte de palha, um tanto de coisa que é contraditório com o próprio ensinamento da palavra, então essa construção há de perecer. Entendendo esse princípio, irmãos, a gente tem que considerar a tradição como uma parte importante. E é por isso que a gente pega muitas das coisas que estão nas cartas paulinas e nós não aplicamos ao pé da letra. Por que não? Porque a ideia das cartas paulinas, que tem uma natureza corretiva e não necessariamente normativa, é trabalhar o fundamento imutável da palavra de Deus, mas também aplicar esse fundamento de uma maneira prática em igrejas que existem, igrejas que têm problemas reais com pessoas reais. Quando a gente chegar nas cartas paulinas, vocês vão ver como que o negócio é bonito, como que é uma construção assim genial, e como é um desafio, um exercício para nós extrair essas verdades imutáveis do Evangelho para a nossa própria vida. Agora aqui, qual é a acusação dos escribas e fariseus para Jesus? Eles dizem assim: as coisas que os seus discípulos estão fazendo profanam a nossa tradição. O judeu ainda é mais forte na questão de tradição do que se tornou a fé cristã, porque a nossa tradição está sujeita à revisão. O judeu fazia com que a tradição tivesse um peso tão grande quanto o mandamento. E é exatamente disso que Jesus fala que está querendo libertar as pessoas. Quando ele fala do fardo que está pesado demais, vocês que estão cansados e sobrecarregados, ele não está falando cansado e sobrecarregado das coisas que você está fazendo para resolver os problemas da sua própria vida. Ele está falando da tentativa de se alcançar Deus através de propostas que não tem nada a ver com aquilo que é o caminho de Deus. O fardo dos religiosos, aquele tanto de doutrina, aquele tanto de coisas que tinham que ser observadas, que o próprio Cristo está dizendo assim: caras, isso aí é insuportável, ninguém vai aguentar viver desse jeito. Então Jesus vem e diz assim: o meu fardo é suave, né? O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ou seja, ele está dizendo que estas cargas doutrinárias agora de Cristo, elas são fixadas apenas no fundamento, elas não têm todos esses acessórios que fazem com que elas se tornem difíceis. Agora os fariseus, os escribas, todos os judeus dessa época aqui, meus irmãos, vocês não fazem ideia do tamanho da complicação. Para vocês terem uma ideia, quando a gente vai discutir alguma coisa à luz do Antigo Testamento, nós não temos assim um ponto
em que a gente consegue convergir as ideias e dizer assim, tal coisa é assim. Porque o ensino dos mestres na época, dos rabinos, ele se dá por ecos. Por eco. Olha como é que funciona. Um rabino vai lá, lê o mandamento, lê a lei e interpreta. Aí depois isso era considerado por outros rabinos. Aí se outro rabino concorda com ele, começa a fazer eco. Aquele ensino agora começa a ser propagado. E aí pelos ecos que são formados, eles estabeleciam a verdade. Nós temos um desafio de ler a Escritura até de uma perspectiva diferente. Porque não há democracia na leitura da Bíblia. Não adianta todo mundo aqui achar que Jesus é Genésio, que Jesus vai virar Genésio. Então, o meu ponto de vista não interessa, o seu ponto de vista não interessa. O que interessa é o que Deus está querendo falar através da palavra. E a palavra encarnada é a pessoa de Cristo. Aí nós precisamos do Espírito Santo para fazer com que aqueles que ousam se afirmar mestres tenham a humildade de reconhecer que precisam da revelação. Sem essa revelação do Espírito, meus irmãos, a gente não alcança plenitude de conhecimento. Agora, os fariseus, caras, eles criam doutrinas a respeito de tudo que vocês imaginarem. Lembra que eu citei em outras semanas aqui, que os caras, quando vão falar sobre trabalho, começam a encarecer a conta, né? Fica assim, trabalhar é andar mais do que tantos passos, carregar mais do que tantos quilos. E um monte de outros preceitos que vão tornando a vida das pessoas insuportável. Aqui do que se trata? Se trata de que eles estão acusando os discípulos de não lavarem as mãos antes de comer. Hoje em dia, tendo conhecimento que nós temos a respeito da questão científica e tudo mais, a gente sabe a importância de lavar as mãos. E o curioso é que Jesus não está falando da higiene, viu, gente? Como pode vir a parecer aqui. Quando Jesus depois, posteriormente, vai falar daquilo que contamina o homem, ele não está falando de ficar doente, ele não está falando de vermes, de bactérias, nem nada do tipo. Jesus está falando das coisas de natureza espiritual. Porque os fariseus, sabe o que acontece? Eles não legislaram a respeito do lavar a mão antes de comer por uma questão de higiene. Eles legislaram por uma questão cerimonial. Eles acreditavam que isso era parte do rito de viver diante de Deus de maneira íntegra. E é neste ponto que Jesus bate de frente com eles. Porque Jesus deve olhar e falar assim, meu Deus, né? Vocês estão agora implicando com a bobagem dessa. E a resposta de Jesus é de uma grandiosidade assim extrema. Ao invés dele se justificar naquilo que ele está fazendo, ele eleva o padrão. A graça tem essa perspectiva na nossa vida. Tudo na graça vem para elevar o padrão. Quando alguém está discutindo mandamento, quando alguém está discutindo preceito de tradição, vem a graça e coloca uma conta mais cara para nós. E o que Jesus faz? Aqui no verso 3. Ele questiona então agora os fariseus naquilo que é a prática deles. E o questionamento dele é: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Então o fariseu vira para os discípulos de Jesus e fala assim: vocês transgridem a tradição. E depois Jesus vem e fala assim: vocês transgridem a palavra de Deus com a tradição de vocês. E aí, qual que é mais importante? E aí, na prática, eles colocavam a tradição em pé de igualdade com a Escritura. Mas é óbvio que falar isso publicamente é uma heresia de um tamanho, né, gente? Então, os próprios fariseus travaram diante dessa questão. Porque Jesus aqui pegou numa coisa crucial. E o que Jesus cita? Qual é o mandamento que é invalidado pela tradição deles? Verso 4. Deus ordenou dizendo: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser o seu pai e a sua mãe, morra de morte. Mas vós dizei: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim, este não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. Verso 6. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Gente, o que Jesus está dizendo aqui? Havia uma tradição nesta época entre os religiosos, que no Evangelho de Marcos tem uma palavra hebraica que está colocada lá, que é a palavra corbã. Só tem no Evangelho de Marcos, mas é a palavra que eles usavam para justificar essa atitude. O que é o corbã? Corbã significa oferta ao Senhor. Então, gente, vamos pensar no contexto aqui social
da Escritura? A Escritura trabalhava no seguinte parâmetro: quando a gente ficava velho, nós deveríamos ser cuidados por aqueles que são os nossos parentes. Então, olha a complicação. Na Bíblia, a gente fala para trabalhar 6 dias e descansar 1. Né? A gente já reclama que a gente acha que trabalhar de sábado já está ficando caro. Né? Então, no padrão bíblico, é um pouco mais caro. Jesus ainda encarece ainda mais, que ele diz que nas coisas de Deus, ele trabalha até no sábado. Então, até no 7º dia, ele não está totalmente em repouso. Outra questão, nós não temos na Escritura plano de aposentadoria. Então, nós militamos essas coisas que a gente diz que são direitos adquiridos e tudo mais. Beleza, irmãos, não tem nada de errado. Mas na Bíblia, sabe quando que se aposenta? Quando morre, literalmente. Mas havia um senso de justiça. Os pais cuidavam dos seus filhos e, posteriormente, na velhice, os filhos tinham a responsabilidade de cuidar dos seus pais. A própria igreja primitiva, você vê isso depois nas cartas paulinas, fala a respeito das viúvas, sendo que eles não consideravam como viúva uma mulher muito nova. Se ela se tornasse viúva, ela não era uma viúva legítima. Por quê? Porque se ela era muito nova, ela podia casar de novo. Então seria um absurdo que essa mulher se tornasse alguém sustentada pela família da fé, simplesmente porque ela ficou viúva. Então os irmãos obviamente ajudavam, mas ela deveria se casar de novo. E aí o que é legal é que a Bíblia fala aquelas que têm menos de 40 anos, né? Então são novas demais, 40 ou 50. Que mais? As viúvas que possuem parentes também não eram consideradas viúvas legítimas. Porque se elas têm filhos, se elas têm outras pessoas que podem contribuir com o sustento delas, então elas também não deveriam pendurar no ministério. Então há um senso de uma justiça social aqui, que é baseado em compaixão, que é baseado em responsabilidade. A gente prega tanto sobre família, sobre compromisso. Irmãos, é isso daqui. Agora, o que os fariseus estão fazendo? Os fariseus, na hora deles cuidarem dos pais deles, que se tornaram idosos, que estão precisando de qualquer tipo de auxílio, eles viravam para eles e diziam assim: Corbã, aquilo que você poderia receber de mim é oferta ao Senhor. Então a oferta ao Senhor é mais importante do que o meu compromisso. E Jesus está batendo de frente, dizendo que isso é tentar invalidar o mandamento de Deus. Estas prioridades deveriam ser claras na vida de todos nós, sobre como nós colocamos a nossa vida diante de Deus, diante das coisas de Deus, diante do ministério, mas a nossa família faz parte daquilo que Deus mandou a gente cuidar. Não é para ser deixado em segundo plano. Não é para a gente sair tentando ganhar o mundo e perder os da nossa própria casa. Isso não faz sentido. Nós precisamos de um bom testemunho nessa direção, neste apontamento tão óbvio, tão simples, que infelizmente os caras tropeçaram. E aí no verso 8 e 9, Jesus cita Isaías capítulo 29, verso 13. Ele diz assim: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então Jesus aqui está fazendo uma recorrência ao livro de Isaías, exatamente para mostrar que os próprios escritos, que os escribas diziam ser os especialistas, que os fariseus diziam ser os mestres, era aquilo que condenava a atitude deles. Então por isso que Jesus o tempo todo faz essa recorrência. Achou aí, Fred? Beleza. É bom, é interessante essas coisas, né? Isaías 29, 13. Aí, irmãos, no verso 10, a gente tem uma mudança da conversa. O que dá a entender no texto é que do verso 1 até o verso 9, Jesus está conversando com os fariseus. Então tem o povão, tem Jesus e tem os fariseus que estão arguindo ele de maneira meio que privada. Nesta ocasião aqui, o que Jesus faz? Dá aquele assovio e fala: galera, chega aqui. E aí ele começa a proferir o ensino dele. Então Jesus não tem constrangimento algum de discutir essas coisas diante de toda a multidão. O fariseu é malandro, tenta manter a conversa ali na esfera privada, né? E aí o que acontece? Ele chama toda a multidão
E ele diz no verso 11: o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Irmãos, o sentido da expressão contaminar não é o mesmo sentido que a gente pensa no sentido na questão, por exemplo, da higiene, sabe, de pegar uma coisa estragada, nem nada do tipo. A palavra contaminar, nesse sentido, significa tornar comum. Então, o judeu tinha uma mentalidade que fazia separação entre as coisas santas e as coisas comuns, as coisas ditas para eles profanas. Tudo que não era santo, para eles era inferior. Isso é uma das coisas que nós vemos agora no tempo da graça, uma quebra de paradigma. Não existem coisas santas e coisas profanas. Para quem é santo, todas as coisas são santas. A gente consegue remir as situações, remir os objetos, tudo aquilo que passa pela nossa vida, os alimentos, simplesmente pela nossa consciência. Uma consciência correta justifica a nossa interação com todas as coisas dessa existência. Agora o judeu não, ele é pragmático, ele diz assim, tem as coisas santas e tem o resto, as coisas comuns. E Jesus está apontando nessa direção, ele está dizendo, não é o que entra pela boca que torna as coisas impuras, ou as coisas comuns, ou fazem com que as coisas deixem de ser santas. Jesus está chamando a atenção, falando que aquilo que sai da boca que é o grande problema, né? E o que sai da boca, né, meus irmãos? O que sai da boca são os pecados, a inveja, são todas as coisas que vêm do nosso coração. Uma coisa curiosa, havia um zelo também na tradição rabínica pelo código levítico, aquela questão de não comer carne de porco, aquela questão de não tocar em animais impuros e uma série de outras coisas. Até onde durou esse negócio? Durou até o capítulo 10 e 11 do livro de Atos dos Apóstolos. O que acontece ali? Ali eles percebem que como Deus não economiza o seu espírito sobre a vida daqueles que são gentios e não estão debaixo do código levítico, os discípulos então chegam ao entendimento de que toda essa observância cerimonial, ela na verdade não possui proveito algum. Então dali para frente a gente se torna liberto com relação a estas carnes ditas impuras. Tá? Então já quebrou esse estigma aqui, e é um fardo que graças a Deus a gente não tem que carregar, né? Verso 12, os discípulos chegam para Jesus agora e fazem uma das perguntas mais constrangedoras do Evangelho. Eles perguntam assim, sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? É como se eles estivessem chegando para Jesus dizendo assim, Jesus, você não acha que você pegou pesado demais com as autoridades, não? Você não acha que você exagerou, não? Esses caras são gente importante. Esses caras são gente influente. O senhor não exagerou, não? Né? Então, meus irmãos, a gente vê como o coração dos discípulos é algo que está sendo construído. É uma fé que ainda está sendo edificada. É por isso que o próprio Cristo, quando fala com eles, sempre está fazendo recorrência a algumas expressões. Como, por exemplo, quando ele fala com Pedro, ele diz assim, Pedro, quando você se converter, cuida dos teus irmãos. Aí você fica assim, o cara está andando quase 3 anos com Jesus e tem que ouvir uma dessa. Ele andou sobre a água, a gente viu no capítulo anterior aqui. Os caras expulsavam o demônio, faziam sinais. E aí tem que ouvir uma dessa. Quando você se converter? Pois é. Então essa fé é uma construção. Eles estão sendo ainda edificados na caminhada com o próprio Deus. E qual que é a resposta de Jesus no verso 13? Ele diz, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Então Jesus aqui volta a fazer a referência à questão das parábolas, a semente, a planta, o trigo, aquelas questões todas. Então lembra lá do joio e do trigo? Essa é a grande questão, né? O joio não foi Deus que plantou, o joio foi o inimigo que foi lá e colocou naquele lugar. Então Deus está deixando explícita a ideia aqui, de que aquilo que não faz parte das sementes de Deus vai ser arrancado. E Jesus aqui não está falando necessariamente de pessoas. Jesus está falando aqui a respeito da destruição de toda doutrina
falsa. Agora, o que acontece? No verso 14, tem uma expressão aqui que tem um sentido um pouco delicado para a gente, porque muitas das vezes a gente vai ler o negócio a partir do viés dos dias em que nós estamos caminhando. Jesus diz assim: deixai-os, são condutores cegos, ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Primeira coisa que a gente tem que parar para observar aqui é esse tal de deixai-os. Sabe qual que é a minha conclusão quando você lê esse negócio aqui sem parar para pensar no que a palavra significa? É tipo assim, não, deixa eles de boa. Não interrompam o que ele está fazendo, o que eles estão fazendo. Deixa os fariseus para lá, né? E na verdade, Jesus está dando uma ordem mais explícita. O que ele está dizendo é: abandonem esses falsos mestres. Deixai-os, deixa esses caras para lá e vem para cá. Vamos viver a verdade. Então não é uma concessão, viu, gente? Eu falo isso porque nos nossos dias tem uma galera aí do politicamente correto que fica assim, não, se é para Deus, então deixa, né? É óbvio que nós não estamos aqui numa guerra religiosa para mostrar quem está certo. Mas quando a gente se depara com algum tipo de ensino que é contrário àquilo que a Escritura está dizendo, sabe o que a gente tem que fazer? Deixar esse povo para lá. Abandonar esse povo. E começar a andar com gente que está buscando aquilo que a palavra de Deus traz para a nossa vida. Essa é a instrução de Jesus. E aí o exemplo que ele usa, né, ele fala dos condutores cegos, isso é óbvio, né? Se um cego guiar o outro, ambos cairão na cova. Eu sempre imaginei que cova fosse o barranco. Até porque em algumas traduções é assim que foi colocado, né? A ideia de que assim, você está andando na estrada, aí chega no canto, você cai no barranco. Mas é pior do que isso. A palavra utilizada, que foi traduzida aqui por cova, ela significa algo tipo poço. Então eles não estão andando no caminho e se desviam um pouco do caminho. Esse desvio é muito mesmo, porque ninguém cava um poço numa estrada. Isso não faz o menor sentido. Então esses caras se desviam tanto do caminho que eles vão chegar no meio de um campo e vão cair num poço. O poço não te machuca. Quando você cai num poço, você morre. Ainda mais se for cego, né, irmãos? Imagina a complicação disso daqui. Então o aviso de Jesus é muito sério. E é com relação ao ensino, né, a doutrina dessas pessoas que está distante daquilo que são os ensinamentos da parte de Deus. No verso 15, Pedro, como sempre, o ousado, o atrevido, o cara que fala primeiro, o cara que passa vergonha primeiro também, mas andou por sobre as águas, né? Nós não temos mais nenhum outro registro. Então se tem lá os seus contra, também tem os seus pró. Tomando a palavra no verso 15, disse-lhe: explica-nos essa parábola. E a resposta de Jesus também é muito engraçada. Ele fica admirado do questionamento de Pedro. Ele vira e basicamente ele está dizendo assim: olha, vocês estão andando comigo, vocês estão tendo um entendimento de vocês iluminado, vocês não precisam de um lampejo de Deus falar com vocês, eu estou falando com vocês. E vocês ainda não entenderam essas coisas. É como se Jesus falasse assim: olha, quem está nesse caminho de espiritualidade, quem está verdadeiramente caminhando com aquilo que são as coisas de Deus, precisa começar a entender o básico aqui. E o que dá a entender é que os caras estão tropeçando no básico, né? Verso 16, Jesus esculacha eles, diz assim: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Triste, né, irmãos? Bom, no verso 18 e 19, a gente vê agora Jesus mastigando a ideia, o que não tem nenhuma dificuldade em compreensão, dizendo que o que sai da boca procede do coração e é isso que contamina. Então Jesus não está falando de alimentos, ele não está botando nenhuma lei aqui dizendo para não lavar a mão, viu, gente? Não é nada disso. Quem lava a mão não está seguindo a doutrina dos fariseus, não é nada disso. Ele está falando da questão cerimonial. A gente lava a mão por uma questão de higiene. Entendeu? Deus, honestamente, está se lixando para se você lavou a mão ou não. Quem vai se ferrar com as consequências, provavelmente é você mesmo. Tá? Então Jesus mastiga essa ideia. E no verso 19 ele fala o que é que veio do coração, né? Maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Gente, nos nossos dias, tem muita gente tentando arrumar culpado para estas coisas aqui. Dizendo, por que ocorrem os homicídios?
Por que as pessoas pensam coisas ruins? Por que ocorrem adultério, prostituição, furto, falso testemunho e blasfêmia? A gente sempre quer arrumar um culpado terceirizando a responsabilidade. É a sociedade, é a educação, é um tanto de outra coisa. Eu tive uma oportunidade, alguns anos atrás, de conversar com o Dr. René Padilha, que é um dos teólogos latino-americanos assim, mais espetaculares, né? E o cara, um velhinho, ele estava com 80 e todos anos, quando eu fui conversar com ele, ele marcou de ir na conferência, e foi muito engraçado, a conferência foi marcada com 1 ano de antecedência. Aí, quando ele combinou com o irmão lá de Ribeirão Preto, da conferência, ele falou assim, ficou acertado assim, se eu não estiver morto até lá, eu vou. Porque eu falei, que homem consciente, né? E aí, chega lá o velhinho assim, parece o senhor Miyagi, e eu enchi ele de perguntas, eu queria tirar todas as minhas dúvidas ali a respeito disso. E quando a gente fala dessa questão social, que é uma das bandeiras que a gente levanta de uma maneira muito enfática nos nossos dias, né? Eu virei para ele e falei da situação que o Brasil está enfrentando e perguntei para ele, que hoje ele mora na Argentina, embora ele é colombiano. Aí eu perguntando para ele sobre os países que ele tem visitado, e basicamente está todo mundo no mesmo buraco, né? E aí eu falava para ele assim, mas você não acha que as condições sociais estão atrapalhando demais o desenvolvimento da sociedade no sentido de diminuir a violência, né, de diminuir a criminalidade e tudo mais? Aí ele virou para mim e falou assim, a corrupção, né? Ele falou assim, os filhos dos ricos no Brasil têm boa educação e boa saúde? Aí eu falei, os filhos dos ricos têm a melhor educação e a melhor saúde. Aí ele falou assim, e eles são menos corruptos? Aí eu falei, não, eles são tão corruptos quanto os pais deles. Tanto que você vai ver os políticos pilantra, tudo, gente, todos os partidos. O que o cara faz? Sucessor. O filho dele assume o lugar dele depois. E a gente vota nesses vagabundos ainda, né? Aí eu falei então para ele, eu falei assim, os filhos são tão corruptos quanto os seus pais. Aí ele me chamou a atenção para algo que eu não tinha pensado. Ele falou assim, educação e saúde é muito bom, mas isso não conserta o coração do homem. Aí eu falei, o que conserta então? Ele falou a coisa mais óbvia, ele disse, evangelho, palavra de Deus, não tem jeito. Aí eu falei, cara, é tão óbvio, né? Está na cara da gente e a gente não presta atenção. É o que Jesus está dizendo aqui. Essas coisas ruins provêm do nosso coração. É triste isso, né? Mas nós precisamos cuidar do coração. Essa é a realidade. Irmãos, no verso 21, tem aqui uma das histórias também mais extraordinárias de todas. Jesus, pela primeira vez, sai do território sob governo de Herodes. Diz aqui no verso 21, que ele foi para as partes de Tiro e Sidom. Até agora, todo lugar que Jesus caminhava, ia para Cafarnaum, ia para aquelas regiões, ia para Nazaré, todo lugar que ele caminhava, ele estava debaixo do governo do Herodes. Agora aqui, é como se Jesus estivesse pisando numa terra estrangeira. Ele sai do território sob o governo de Herodes, então, teoricamente, ele já não está num lugar onde ele deveria encontrar o povo de Deus, pois toda Israel estava sob domínio de Roma. Aqui, ele sai fora desse lugar. Então, o que é de se esperar num lugar fora da Israel, a qual ele dizia que foi chamado para pregar, o lugar que era onde começaria o seu ministério, e por aí vai. Então, Jesus tem lá as suas estratégias, aquilo que ele quer fazer através dessa circunstância. E aí aqui no verso 22, diz que uma mulher cananeia sai daquela região e chega clamando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Irmãos, só nesse versículo aqui 22, tem duas coisas aqui que são extremamente relevantes e de difícil compreensão, se você não tiver um auxílio aí para compreender o que está sendo dito. Primeiro, o que é uma mulher cananeia? Esse é sempre um questionamento, porque, gente, toda vez que Jesus estava andando lá nas regiões mais de Israel, aparecia uma mulher, um homem, um soldado, mas aqui a mulher tem um sufixo, a mulher tem um adjetivo, não é qualquer mulher, é uma mulher cananeia. Sabe todas aquelas genealogias que a gente pulou quando vai lendo lá do Antigo Testamento? São nessas genealogias que a gente começa a encontrar significação para aquilo que Jesus fez aqui. Então, quem eram os cananeus? Os cananeus eram um povo
que vivia no lugar chamado Terra Prometida, que foi dada por Deus a Abraão sob promessa, porque ele mesmo nunca tomou posse. Quem veio tomar posse depois foi o povo da geração posterior a Moisés. Então, o povo que vivia ali eram os cananeus. E quando o povo sai do Egito e chega naquela terra, eles vão guerreando com todo mundo que não cede a terra para eles, conforme a promessa de Deus. E mesmo quando eles enfrentavam exércitos muito maiores, eles ganhavam todas as batalhas. Então, houve um grande temor com relação àquilo que Deus estava fazendo, através daquele povo que parecia nômade, já estava 40 anos no deserto. Aí, há uma instrução de Deus muito explícita com relação aos moradores de Canaã, a terra prometida, os cananeus. A instrução basicamente é a seguinte: ofereceu resistência, espada. Não ofereceu resistência, dá para eles duas opções: ou eles podem ir embora, ou eles podem viver como uma raça inferior, tratados como pessoas que não são dignas de fazerem parte do povo de Deus. Então esse é o contexto em que os judeus tratam os cananeus. Agora imagina Jesus andando por aquela terra e de repente ele se relaciona com uma mulher cananeia. Uma mulher que para os religiosos Jesus não deveria nem conversar e muito menos dar nenhum tipo de atenção. E a gente vai ver que é exatamente isso que Jesus começa a fazer no começo. O segundo ponto é que Jesus se depara com essa mulher e a mulher vem gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A expressão filho de Davi não é uma expressão comum de uma pessoa estrangeira. Então, embora essa mulher fosse cananeia, ela fosse de outro povo, o que o texto dá a entender é de que ela tinha temor do Deus de Israel. Ela era literalmente uma pessoa segregada pela sua etnia, mas ainda assim ela cria no Deus de Israel. Ela sabia que aquele era o único Deus. Porque chamar Jesus de filho de Davi é não apenas acreditar em Deus, mas saber que o seu Messias estava para vir. Então essa mulher aqui era um crente no meio de gente que a gente jamais esperaria encontrar alguém que possui fé, alguém que possui conhecimento a respeito disso. Bem legal, né? Aí no verso 23, o que acontece? Jesus faz aquilo que é de se esperar. Ele não lhe dá atenção. Diz aqui, ele não lhe respondeu palavra. Os discípulos de Jesus acharam isso tão natural que inclusive deram mais uma instrução para ele. Falaram assim: ô Senhor, por que você não despede essa mulher? Porque nós estamos andando aqui, ela vem gritando atrás da gente. Nessa ocasião, se havia algum escriba ou fariseu, com certeza eles devem ter olhado e falado assim: fez bem, é isso mesmo. Um judeu nessa situação tem que se portar dessa forma mesmo. Aí o que acontece? Jesus para. Jesus, diante daquele sistema todo religioso que endossa a atitude dele, que é segundo lá no mandamento, ele manifesta uma misericórdia que é exatamente o chamado para a nossa vida na graça. Exceder o mandamento, gente, é fazer mais do que o mandamento está fazendo. E aí Jesus vem e explica, ele diz assim, verso 24: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. No verso 25, o que a mulher faz? Ela concorda. Ela não argumenta no sentido de tentar dizer: não, o senhor está errado, o senhor interpretou a coisa errada. Não, ela vem e o adora. O que é esse adorar? É reconhecer quem ele é. Lembra de todos os milagres que a gente falou nos outros capítulos? Quando Jesus fala, sua fé te salvou, não é a fé numa entidade mágica que opera milagres. É a fé no sentido de o entendimento de que Jesus é o Filho de Deus. E essa mulher aqui adora Jesus dentro dessa perspectiva. O que acontece? Jesus ainda retruca no verso 26. Ele diz: não é bom pegar do pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Aqui tem uma outra curiosidade, irmãos. A referência do judeu a estes povos, tipo os cananeus, era de que eles eram cães. Eles não apenas chamavam esse povo de cão, como tratavam como se fosse. Olha o nível da segregação aqui, por etnia, né, étnica, tamanho da complicação. Só que Jesus aqui já começa a trabalhar uma expressão de uma maneira bem misericordiosa.
Porque a palavra que Jesus usa não é cães. Por isso que na sua Bíblia está traduzido por cachorrinhos. Ele fala que este povo é um tipo de cão, mas não é qualquer tipo de cão. É tipo o cãozinho que você tem em casa, é o pet. É o cãozinho que você tem em casa e que você tem até um certo apreço por ele. E até aqui, todo mundo achando, está certinha a atitude de Jesus. Mas aí no verso 27, a mulher responde: Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ou seja, ela reconhece que tudo que Jesus está fazendo está certo, mas apesar disso, ela clama por misericórdia. E aí Jesus encontra o terreno ideal ali, para quê? Para resolver o problema dela? Para dar uma lapada na cara, não apenas dos seus discípulos, mas de todos os religiosos que estavam presenciando essa cena. Ele sai então daquilo que a lei instrui, e ele consegue manifestar misericórdia, mesmo aqueles que a religião dizia que não eram dignos de misericórdia. Verso 28, Jesus disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. Jesus nem foi lá, Jesus nem falou com o demônio, nem botou a mão, nem fez uma oração, nem nada. Ele só falou assim: está feito, está resolvido. Você creu em quem eu sou, essa é a sua fé, e por conta disso está resolvido. Isso tudo, meus irmãos, como eu já falei em outras ocasiões, é Jesus apontando para aquilo que o Antigo Testamento já falava, de que as coisas de Deus nunca foram apenas para o povo de Israel. Deus tinha um plano, e o plano dele é que depois da vinda de Cristo, esta graça que foi derramada se estendesse sobre todas as famílias da terra, como foi prometido para Abraão, antes de haver lei, antes de haver mandamento. Então Deus tinha um plano, Ele nunca mudou esse plano nunca se frustrou, e Jesus aqui está dando indícios dessa circunstância. Essa não é a primeira pessoa que é de fora do povo de Israel que é beneficiado com o milagre. Vocês não se lembram também daquele centurião? Era um soldado romano, né? E Jesus vai lá, pelo testemunho que esse homem dá, contribuir até financeiramente para ajudar a sinagoga onde a palavra de Deus era ensinada. Então, pelo testemunho desse cara, Jesus foi lá e resolveu o problema dele. Olha que coisa legal, né, gente? Olha como é que Jesus trabalha de uma maneira extraordinária. No verso 29, Jesus novamente sobe num monte, agora ali, ao pé do mar da Galileia. E ele ainda está fora do território, ele ainda está em volta de tudo aquilo todos aqueles lugares que eles haviam visitado anteriormente. Só que aí o que acontece? Acontece que o povo começa a trazer gente doente, começa a trazer gente com problema. E Jesus não economiza não. Ele faz tudo aquilo que ele veio para fazer mesmo. Ele traz ensino, mas ele também cura, faz os coxos aqui andarem, os cegos verem, os mudos ouvirem, né? E todas as coisas que precisavam ser feitas, né? E a multidão se maravilhou, como diz no verso 31. No verso 32, gente, parece até repetição daquilo que a gente leu nos capítulos anteriores. Jesus vira e fala assim: os caras estão aqui com a gente há tanto tempo, né? Os caras já estão andando com a gente aqui há 3 dias. Então, como é que nós vamos deixar esse povo agora embora com fome? Gente, nós não lemos semana passada, falando da multiplicação dos pães e dos peixes. E aí você fala assim: não, agora que os caras já testemunharam a situação, devia ser algo resolvido, né? Os caras deviam vir e falar assim: não, Jesus, está tudo certo, está aqui, ó, faz tua mágica aí. Não. Qual é a postura dos caras? Eles viram para Jesus, verso 33, e diz: de onde viriam no deserto tantos pães para saciar tal multidão? Lá naquele outro capítulo, falava de uma multidão de 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. Aqui é 4.000, é menos, gente. Tem mais pão e mais peixe para começar o processo, que lá era 5 pães e 2 peixinhos. Peixinho ainda, viu, gente? Que o pescador já é mentiroso, né? Então, quando fala peixinho, é porque era pequeno mesmo. A gente sempre aumenta, né? A Marina conta umas pescarias que ela fez, que, nossa, ela pegou uns peixes assim, o peixe já está desse tamanho. Cada vez que ela conta, aumenta. Agora, aqui não, aqui está falando de 7. Já tem uma base para trabalhar ali muito melhor, né?
E aí o que acontece? Os caras novamente tropeçam na questão de fé, tropeçam naquilo que é a capacidade de Jesus, a competência de Jesus de resolver o problema. Então Jesus faz o quê? O mesmo que ele fez no outro capítulo. Não é preciso detalhar aqui, porque é a mesma situação. Manda todo mundo sentar, parte o pão, parte o peixe, passa aos seus discípulos, os discípulos passam para as pessoas, e no final todo mundo come até se fartar. Só uma curiosidade aqui. No outro capítulo, nós falamos sobre os cestos que sobraram. E lá sobraram 12 cestos. Vocês lembram que o cesto que eu falei era pequeno? Era um cesto de viagem. Uma das ideias implícitas no texto é que a proposta de sobrar 12 cestos é que era um para cada discípulo. Então, cada um dos discípulos pegava e agora eles teriam pão para muitos dias. Então, Deus não apenas supriu a necessidade da multidão, como supriu também para o próprio ministério de Jesus. Aqui nós temos uma realidade diferente. O verso 37 fala que todos comeram e se saciaram e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Essa palavra cesto aqui não é o cestinho mais. Essa palavra aqui é o cestão. É aquele cesto de padeiro, com muito pão. Então aqui o propósito já não é os discípulos de Jesus, que são aqueles que estão em viagem. O propósito aqui é levantar pão para alguém que provavelmente está ali na região mesmo e que vai ficar por ali. São curiosidades do texto, né, gente? E coisas, obviamente, que não dá para a gente pegar lendo a tradução, né? Você tem que pegar e dar uma pesquisada para ver a diferença entre uma palavra e outra e tudo mais. Muda alguma coisa? Não sei. De repente daria para fazer uma pregação em cima disso daqui, né? Mas essas nuances do porquê Deus teve esse preciosismo de falar de um cesto de um tipo lá e de outro cesto aqui, são coisas que enriquecem o texto e coisas que, à medida que a gente vai caminhando em fé, Deus vai nos dando entendimento para a nossa maturidade se tornar completa. Uma coisa genial, né, irmãos? Como eu disse no verso 38, os que comeram foram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Menos pessoas do que o outro, e ainda assim os discípulos tropeçando nessa questão de fé. E no verso 39, Jesus despede toda a multidão, todo mundo comeu, todo mundo foi atendido, todo mundo que não era digno, né? Todo mundo que está nessa terra que Jesus não devia nem dar atenção. Então olha como a misericórdia de Deus é extraordinária. E aí o que ele faz? Entra no barco e vai para outro lugar. Diz aqui no verso 39, no finalzinho, que ele vai para o território de Magdala. O que o capítulo também dá a entender, irmãos, é que os fariseus parece que estão perseguindo Jesus, fisicamente falando. Onde Jesus vai, os caras estão indo atrás. É como se tivesse já uma comissão para encher o saco, literalmente, para tentar desconstruir aquilo que Jesus está fazendo. E Jesus não está nem um pouco preocupado. Então essas incursões de Jesus em lugares que o fariseu achava indigno até pisar, tem lá o seu valor didático. O fariseu deve ter, assim, o fariseu escriba se escandalizado profundamente de ver Jesus fazer o que fez com essa multidão aqui que não fazia parte do povo de Israel. Bênção, né, irmãos? Que a gente possa clamar aí para Deus, nos dar sensibilidade, para que nós não sejamos exclusivistas nesse sentido, achando que as coisas de Deus acontecem só no nosso arraial evangélico e que a gente não tem a responsabilidade de ser luz fora do culto. Às vezes a gente só quer ser luz quando a gente está todo mundo junto, né? Não, gente, a gente precisa entender onde Deus tem nos colocado e assumir essa responsabilidade de sermos a manifestação da misericórdia e da graça de Deus, independente das circunstâncias. Então esse povo é indigno, certo? Mas Jesus é tão digno, mas tão digno, que ele consegue mudar até mesmo aquilo que esse povo deseja. Que a gente possa viver da mesma maneira, e não apenas tentando ter uma experiência de espiritualidade que quer resolver só o nosso problema. Beleza, irmãos? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado mais uma vez pela sua palavra, que o Senhor nos dê um coração correto com relação a ela, e com relação a tudo aquilo que são os seus princípios, que a misericórdia que vemos aqui nas ações de Jesus, o zelo, Senhor Deus, por aquilo que é o verdadeiro amor que vem do alto, que é trazido pelo seu Espírito, que tudo isso possa existir abundantemente na nossa vida, que a gente não se apegue apenas aos preceitos cerimoniais, mas que nós possamos viver como verdadeira luz por toda a treva que o Senhor nos fizer caminhar. Em nome de Jesus, Pai, usa a nossa vida, nos faz como um sopro de esperança e de misericórdia num mundo que carece, que clama desesperadamente por não te conhecer. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém.